na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Estamos começando mais uma vez esse culto de pregação do Evangelho e de pedido de aleluia, pedido de forças da igreja, revestimento do Espírito, um acordar, um despertar, porque aproxima-se a volta do Filho de Deus e nós queremos estar prontos para recebê-lo e glorificá-lo na sua vinda. Portanto, preparemo-nos para isto. Nos afastemos agora do pecado, nos desliguemos das coisas do mundo e preparemos o nosso coração para louvar o Senhor. Pedir a Deus que aceite por misericórdia, em nome do Senhor Jesus, aceite o culto que vamos oferecer agora. E que Ele perdoe as nossas falhas, as nossas transgressões, e que Ele nos guarde, nos oriente, nos abençoe, e cuide da sua igreja, avive a sua igreja, para que, voltando o Senhor, nos encontre aguardando, vigilantes, acordados, aguardando a sua volta. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos orar agora, pedindo a Deus que aceite esse culto, e aqueles que ouvirem, que glorifiquem a Deus, e que ninguém venha ao culto agora ainda agarrados com as coisas do mundo, não. Deixa para lá, por enquanto. É uma hora apenas que vamos passar aqui, diante do Senhor, orando, pregando, falando das maravilhas de Deus. Então preparemos-nos para isto e guardemos a nossa alma, nossa vida, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas palavras, nossas intenções para depois. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queremos te agradecer, Pai querido, por tudo que tu tens feito conosco. Agradecermos pelo culto de ontem lá na igreja em Cachoeiro do Itapemirim. Trabalho maravilhoso na tua presença, na presença dos santos. Mensagens vindas de ti para a edificação do teu povo e para a conversão de pecadores.
Pois bem, te agradecemos por isso. Foi uma viagem para nós um pouco cansativa, mas louvamos o teu nome, porque fomos e voltamos na tua paz. Tu nos abençoaste, tu nos guardaste e tu nos preservaste para que agora estejamos mais uma vez diante de ti, cultuando o teu nome, pedindo pela igreja, pedindo pelos enfermos, por todos aqueles que vão assistir agora e depois essa live que estamos fazendo agora. Que as nossas vidas estejam diante de Deus agora, as nossas orações estejam diante dele, os nossos desejos estejam perante ele, e que o Senhor, por misericórdia, perdoe os nossos pecados e encaminhe as nossas orações, receba as nossas orações lá no trono da sua glória. Ele é o nosso hosana das eternas alturas, muito além do sol, das estrelas, da lua e dos planetas, está o seu trono. Mas é maravilhoso que, embora esteja tão distante de nós, ele está aqui agora, tanto dentro de nós, como ministrando a sua palavra. Então, Senhor, fica conosco, segundo as tuas misericórdias, perdoa nossos pecados, olha para as nossas enfermidades e repreende-as, por amor do teu grande e glorioso Filho Jesus. Santifica-nos, guarda-nos, enche-nos de ti, porque sem ti nada podemos fazer. Nada somos, nada temos, nada podemos e nada fazemos. Sê, pois, conosco, perdoa os nossos pecados, guarda a nossa vida escondida em ti mesmo. Nós te pedimos e te agradecemos com o perdão e pelo acréscimo da nossa fé. Te pedimos tudo isto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, graça e paz da parte daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Estamos mais uma vez aqui cultuando o nome do Senhor. Estamos felizes pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de pregar o seu evangelho, testemunhar, falar das maravilhas dele. Isso é motivo de grande alegria, né? Apesar do calor, da temperatura, mas isso não é impedimento para que preguemos o evangelho em tempo e fora dele. Agradecendo também ao Senhor, né, pela viagem que fizemos nesse final de semana ao Espírito Santo. Foi uma bênção, né? Que o Senhor continue a visitar a igreja dele, o povo dele lá no Espírito Santo. Realmente Deus foi louvado, adorado e engrandecido no meio do seu povo. Desde já eu quero fazer menção aqui, mandar um abraço para os irmãos lá de Muqui, né, irmão Israel, a congregação toda de Muqui, né, que Deus possa estar abençoando. Também a irmã Luísa Torres, a irmã Gessi na Grande Vitória, ali a Raquel na Grande Vitória, a irmã Leni lá em São João do Manhuaçu, nossa irmã Nininha Alonso ali em São Gonçalo, pastor Sérgio da Conceição, irmã Maria Carmo ali em Maricá, da igreja no Jardim Sacramento. Também os irmãos de São Paulo, pastor Gênesis, José Maria Santos, né? Outros irmãos aí queridos que sempre estão conosco, né? Irmã Leia Matos, a paz do Senhor, pastor Rogério, pastor Ferreira, as irmãs Neus e Márcia. Deus abençoe a irmã Leia, foi muito bom estarmos juntos ontem, né? Um abraço aí para a igreja, para os irmãos todos aí, em nome de Jesus. Também a irmã Elzira Osias, o Osias Rodrigues, né? Todo mundo lá de São Paulo, um grande abraço para vocês. Que a paz de Deus esteja reinando nas vossas vidas e que a paz que excede todo entendimento seja realmente uma
coisa real, palpável na vida de vocês. Vamos estar aqui, Esther Gomes, é minha irmã, Pai do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, minha irmã, e vamos orar por aqueles que estão precisando, que estão necessitados. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Ó Deus, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, te agradecemos pela noite que chegou, pela viagem que fizemos, aquelas pessoas que foram, ó Deus, oradas e ungidas para a cura, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, que é o médico dos médicos, estenda realmente as tuas mãos para curar, para extirpar o mal, colocá-lo para fora do corpo do teu povo, ó Pai, do corpo dos teus servos. Ó Deus, que haja cura, testemunho, e o teu nome seja glorificado e engrandecido. Também prepara os nossos corações, mentes para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Ó Deus, porque os dias são maus e muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas pelo Evangelho que salva, transforma e liberta. As boas novas de salvação, o qual o Senhor Jesus pregou, o João Batista pregou e a tua igreja prega até hoje. Em nome de Jesus, guarda o teu servo e prepara-nos também para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Agora, irmãos, nós vamos pregar a palavra aí. Vou pedir ao Rogério para ler aqui em João 12, de 46 a 48. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Amém e amém. Apocalipse 3. Meus amados, vede esta palavra. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que crê em mim e nas minhas palavras não permaneça nas trevas. Isso significa que quem não crê em Jesus como Salvador está nas trevas. E quem está nas trevas está perdido. É interessante sabermos que toda a igreja que está na glória agora esteve nas trevas também, como os pecadores de hoje estão nas trevas. Mas creram em Jesus, aceitaram Jesus, agarraram-se com Ele, não largaram mais, deixaram o pecado, os prazeres do mundo, as alegrias do mundo, porque tudo que é do mundo, com o mundo vai desaparecer. Todo ser humano vai voltar para a terra tão nu como veio dela. Então, todo aquele que está confiado no mundo, na riqueza do mundo, nos prazeres do mundo, nas alegrias do mundo, vão perder tudo isso. Vão perder tudo isso e vão comparecer diante de Deus nus, como vieram ao mundo. Pois bem, então, o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu sou a luz. Ele já disse em outra ocasião, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Nesse caso aqui, ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que crê em mim não pereça. Aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
Porque todo mundo que está nas trevas está morto. Está morto. Está esperando a ressurreição que Cristo tem trazido a todos aqueles que creem na sua palavra, que acreditam nele, que o recebem como Filho de Deus e Salvador do mundo. Pois bem, a Escritura diz que aquele que crê em Jesus passou da morte para a vida. Olha que passagem maravilhosa. Passar da morte para a vida. Está morto para Deus. Está morto no pecado. Mas creu em Jesus, ressuscitou, passou da morte para a vida e agora deixou de ser filho do mundo para ser filho de Deus, para ser servo de Deus, deixou de ser do mundo para ser agora aquele forasteiro que está no mundo apenas para ser embaixador do céu no mundo, porque ele não é mais do mundo. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Se você ainda confia em você, nas suas palavras, se acha que é dono de sua vida, pois bem, você ainda está perdido. Você ainda está perdido. E Jesus disse, olha, eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Todo mundo que está nas trevas está perdido. E quem não crê em Jesus, ele está dizendo, permanece nas trevas. Você já pensou em você mesmo? Qual é a sua situação atual? Você que está me ouvindo, você que ainda não sente que é salvo, não sente a salvação dentro de você, você que ainda não creu em Jesus como seu Salvador, você que ainda crê em outras coisas, mas deixa sempre Jesus de lado. Há muita gente que ouve a pregação, mas não liga para Jesus, não. Muita gente da igreja que até prega, mas não olha para dentro de si. Porque se olhar para dentro de si mesmo, descobre que ainda não é salvo. E está pregando, e às vezes está orando, e às vezes está dizimando, e às vezes é até consagrado. Às vezes é até um pastor. Meu Deus, tem misericórdia. Um pastor que aqui no mundo está pregando a palavra de Deus não é salvo. O coração dele está preso a outras coisas que não a Jesus. Senhor, tem misericórdia de uma coisa dessa. Liberta essa pessoa. Salva essa pessoa. Acorde, Senhor, enquanto é tempo, acorde essas pessoas. Para que não aconteça aquilo que o Senhor Jesus disse. Muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome fizemos, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas, e Jesus dirá abertamente, nunca vos conheci. Olha, mas se você é um crente, você sente o seu coração preso a Ele. Você não se sente livre para fazer o que você quer. Você sabe que não tem direito de fazer o que você quer fazer. Não tem direito de viver como você pensava que estava certo. Não. Então, o Senhor Jesus está nos dizendo, eu sou a luz. A luz é esse maravilhoso sinal claro que afasta as trevas do nosso caminho. Você já andou numa noite escura por aí, num lugar desconhecido? Numa noite sem lua, cheia de nuvens? Que coisa horrível, que noite! Pois bem, são as trevas. Mas quando de repente o sol nasce, as trevas desaparecem e o sol ilumina o mundo. Mas Jesus é mais
do que esse sol. E ilumina muito mais a nossa alma, porque o sol não teve força para iluminar nossa alma, mas o Senhor Jesus tem. E o Senhor Jesus garante que quem não crê nele está em trevas, está nas trevas ainda. E ele é a luz que veio para libertar das trevas aqueles que estão nas trevas. Você não gostaria de ser um liberto do Senhor Jesus dessa situação? Às vezes você está preso a certos prazeres que você sente muita dificuldade em largar. Sente muita dificuldade em renunciar a isso que você deseja. Sente muita dificuldade em abandonar isso que você tem. Mas o Senhor Jesus está dizendo que Ele é a luz que veio para que aquele que crê nele, que tem a salvação dele, que é salvo por ele, que aceita ele, não permaneça nas trevas. Venha para a luz. Venha para a luz. A luz é onde habita o nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana nas eternas alturas. E de lá contempla todos nós. De lá contempla o nosso coração. De lá contempla nosso pensamento, nossos desejos, nossas ações. Palavras que não falamos, mas pensamos em falar. Atitudes que não praticamos, mas desejamos praticar. Quisemos praticar. Não praticamos porque não houve oportunidade, mas desejamos isso. O Senhor viu tudo isso e está escrito para naquele dia, quando o Senhor voltar com a sua igreja, que está na glória, e os daqui da terra subirem transformados para encontrar o Senhor, então vai se ver tudo isso que foi escrito por Deus a nosso respeito, sobre nós. Vamos ver tudo isso e vamos ver se o nosso nome está no livro da vida do Cordeiro, porque abrir-se-ão os livros para mostrar a nossa vida, e abrir-se-á outro livro, que é o livro do nome daqueles que aceitaram a Jesus. Será que o seu nome estará naquele livro do Cordeiro? Pense nisso. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, seu nome não está lá. Seu nome ainda está do lado de cá, ainda está à esquerda. Seu nome ainda está no reino das trevas. Você ainda pertence ao reino de Satanás. Você ainda está ligado ao reino de Satanás. Você é uma das pessoas sobre as quais a ira de Deus permanece sobre ele, sobre ela, sobre elas. Pois bem, você certamente não deseja ser uma pessoa que esteja debaixo da ira de Deus, ou ligada ao trono, ligada ao reino de Satanás. Você não quer isso. Ninguém deseja isso. Mas para fugir disso, você tem que crer em Jesus como seu Salvador. Ele veio, e quando ele nasceu, já nasceu Salvador e Senhor. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Achareis um menino numa manjedoura. Mas aquele menino deitado naquele coxinho do animal dormir, é o Salvador da sua vida. É o Salvador da sua alma. Ele é o Deus que agora está reinando para sempre, e ele é chamado de Pai da eternidade, e o seu reino não terá fim. E todos que o aceitam estarão com ele no seu reino, que não terá fim. Será que você está entendendo? Será que você está percebendo? O que será que o seu coração está dizendo dentro de você agora? Que você já tem Jesus como Salvador, ou que você precisa de ter Jesus como Salvador agora?
precisa de aceitá-lo agora. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele, porque o dia de ontem já passou. Muita gente que ontem estava vivo, brincando nesse mundo, foi sepultado hoje. Vejam isso. Muita gente que ontem achava que era alguma coisa, está sepultado hoje. Muita gente que deixou para aceitar Jesus mais tarde, quando tivesse velho, foi sepultado hoje. Não teve oportunidade. A oportunidade ele deixou passar. Mas este dia é o dia que você deve aproveitar. Aproveite esta noite. Creia na palavra do Senhor. Creia naquele Jesus que veio por amor a você. Ele veio porque Ele amou. Porque Deus amou você, é que o Senhor Jesus veio para salvar você. Agora, se você recusa esse amor, se você foge desse amor, se você despreza esse amor por prazeres do mundo, o problema aí é seu. Você continua nas trevas, e nas trevas ficará, e ficará nas trevas para sempre e eternamente. Quando você partir desse mundo, o seu corpo for sepultado, você pode pensar, tudo acabou. Não acabou não, agora é que começou. Agora é que você começou a vida que você vai ter. A morte eterna é sofrimento eterno, porque espírito não morre. O espírito sofre, mas não morre. Então, se você faleceu aqui na terra, nessa vida biológica que nós temos, sem Cristo, você vai viver eternamente sofrendo com o diabo e os seus anjos lá no inferno. Então o Senhor Jesus veio para acudir você. Veio porque viu você nesse estado, me viu nesse estado. Viu cada salvo que Ele já salvou nesse estado. E Ele veio porque amou. Ele não veio obrigado não, Ele amou e Ele veio cumprindo uma determinação do Pai. Ele nos amou e veio e sofreu tudo sem uma reclamação. Satanás fez tudo para que ele reclamasse. Tentou de toda maneira fazê-lo maldizer a sua vinda, porque isso nos prejudicaria. Mas o Senhor Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Vai para lá. Vim fazer a obra de meu Pai. E falarei. E fez mesmo. Chegou ao ponto de dizer, está consumado, tetelestai, está consumado. Toda a obra que meu Pai mandou fazer para acudir o homem, para acudir a pessoa perdida, eu fiz. Dei a minha vida. Estou pregado na cruz. E ainda falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles estão me matando sem saber o que estão fazendo. Perdoe a eles isso. E até a um criminoso que estava crucificado ao lado, que sabia que ele não era pecador, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que ele disse? Em verdade. Quer dizer, o juramento de Deus. Em verdade te digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Olha, no momento, no instante, aquele homem que estava pendurado para cair no inferno, num instante o Senhor mudou a situação dele e naquele mesmo dia ele foi morar com Jesus na eterna glória e nós vamos encontrá-lo lá e dizer, rapaz, você foi muito, teve a coragem de pedir perdão, de pedir ao Senhor que se lembrasse de você, você foi muito feliz. Aquele colega seu que foi para junto com você, está lá, ó, na perdição eterna, porque ele não creu
em Jesus como você creu. Amados, o Senhor Jesus veio por amor a você e a mim. Ele não veio por amor ao mundo, à terra, aos animais, ou aos mistérios da terra, não. Ele veio por você e por mim. Senão ele não teria vindo. Ele veio porque nos amou, obedeceu o Pai e veio. E olhe que ele veio há mais de 2000 anos atrás. E desde antes dele vir, ele salvou muita gente na travessia do deserto. No lugar ele era água, no lugar ele era pedra, no lugar ele era vento, no lugar ele era carne, no lugar ele era pão caído do céu. Pois bem, mas salvou muita gente, mesmo sem as pessoas saberem quem era ele, mas cria na lei que apontava para ele lá adiante. E foram salvos por ele, porque creram na lei que apontava para ele. Pois bem, hoje eu não sei quantos milhões de pessoas tem no céu, mas sei que tem milhões, e mais do que milhões, talvez bilhões até. E na terra, também não sei quantos tem, talvez tenha milhões, ou bilhões até, sabe ele. Mas uma coisa é certa, sem ele, ninguém vai ao céu. Não adianta ter religião, não adianta fazer sacrifício, carregar uma cruz nas costas, subir escadaria de joelho, não adianta nada disso. Fazer penitência, se cortando, derramando seu próprio sangue, não adianta nada disso. Se não crer em Jesus como seu Salvador, não há esperança para você. Não há. Tudo que você quiser de Deus, primeiro vai a Cristo. Você pode oferecer tudo a Deus, Deus não aceita. Agora, se você aceitar a Cristo como Salvador, Deus aceita de você tudo que você oferecer, aceita como oferta de cheiro suave. Por quê? Porque você, quando aceitou Jesus, tornou-se filho dele também. Olha que maravilha, tornou-se filho de Deus. Então Deus aceita de seus filhos tudo que seus filhos oferecerem de bom. Pois bem, Deus aceita tudo, se você crer em Jesus como Salvador, abandonar a vida que leva, os prazeres que tem, e agarrar-se com o Senhor Jesus. Você terá uma vida alegre, feliz, louvará o Senhor aqui, cantará louvores, orará a Deus, pede a Deus a salvação dos seus filhos, dos seus familiares, Ele atende, porque Ele diz, o Senhor Jesus em muitos lugares disse que será salvo tu e a tua casa. Eu louvo a Deus pela minha casa. Meus pais e meus irmãos, quase todos creram em Cristo, e os meus filhos, todos eles, graças a Deus. Qual foi a família que Deus me deu? Um presbítero e 2 pastores, os filhos homens, machos, como se diz. E as filhas, uma missionária, pequenininha, baixinha, mas que viaja esse mundo todo fazendo a obra de Deus, viaja com a igreja. A minha filha mais nova, esposa de um presbítero da igreja de Deus. E a minha filha, a outra, membro de uma igreja aqui também, louvando a Deus, glorificando a Deus. Pois bem, a minha família, graças a Deus, está segura nas mãos do Senhor Jesus. Foi o que Ele prometeu. E Ele promete a mesma coisa a você. Se você aceitá-lo como Salvador, Ele quer salvar a você e a sua família. Aceite a Jesus como Salvador e vá orar pela sua família e Ele vai salvar a sua família também, porque é a palavra dEle. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Foi assim que aconteceu com vários personagens bíblicos que
se converteram a Jesus. E é assim que o Senhor Jesus quer fazer com você. Ele olha para seus filhos. Eu não sei seus filhos quem são, ele sabe. Eu não conheço você, ele conhece. Eu não sei sua vida como é que é, ele sabe. Do seu coração, só ele sabe, porque ele está vendo o seu coração e o que tem dentro dele. Pois bem, ele quer salvar você. Ele veio para salvar você. Ele não veio apenas para o mundo, salvar o mundo, para o mundo ficar festejando o Natal e abençoando a cruz, não, e amaldiçoando a cruz. Não. Se ele não fosse Salvador, o Natal não valia nada. Mas o Natal só tem valor porque aquele que veio no Natal veio para salvar e realmente está salvando até hoje, até agora, a quem o aceita. Jesus morreu na cruz por nós, derramou seu sangue, lavou nossas almas, nos fez, como diz a palavra de Deus, mais brancos do que a neve, fez de nós filhos de Deus, embaixadores do céu, trabalhadores na obra de Deus. E o apóstolo Paulo chega a dizer que não há poder nenhum para arrancar um salvo das mãos de Deus. Viu? Não há poder nenhum, nem a vida, nem a morte, nem nada. Aquele que é salvo para sempre. E não há poder que o tire dali. Mesmo as fraquezas dele, ele às vezes peca também, mas ele se arrepende, clama ao Senhor, pede misericórdia, chora o seu pecado e Deus apaga o pecado e ele continua sendo filho de Deus, lavado no sangue do Senhor Jesus, mais alvo do que a neve na glória divina, cultuando ao Senhor lá em cima. Eu queria que você prestasse atenção a isso. O pregador não está inventando história. Isso que eu estou dizendo a você está neste livro, na palavra de Deus. É a palavra de Deus que garante que Jesus veio para salvar você e que se você crer nele, nada pode arrancar você das mãos dele. Este livro chamado Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Pois bem, é esta palavra que nós pregamos e é esta palavra que o Senhor garantiu que será testemunho contra você naquele dia. A própria palavra de Deus será testemunho contra aquele que a ouviu e não aceitou. A própria palavra julga você, julga a mim, julga a todos aqueles que aceitaram e aqueles que não aceitaram. Aqueles que creram em Jesus como seu Salvador estão com o nome no livro da vida do Cordeiro. Isso ele garantiu. Isso ele prometeu. E até agora nunca falhou, nem falhará jamais. E ele promete sempre no tempo presente. Pois bem, então ele está dizendo que faz. Ele não apenas diz que fez e que fará, mas ele está garantindo que ele faz, que ele salva, que ele quer salvar você. Ele conhece seus pecados. Você pode até dizer como Caim, maldita é maior é a minha falta do que a que pode ser perdoada. Se você acha que ele não tem poder para perdoar você, você continua perdido. Mas se você crê que por maior que seja o seu pecado, por mais imundo, por mais sujo que ele seja, se você se arrepender, confessar a Deus e abandonar o pecado e crer em Jesus como Salvador, você vai para o céu branco como a neve, como se nunca houvera pecado. Pois bem, ele garante isso.
Ele diz isso. E ele está fazendo isso no dia de hoje com quem aceita, com quem crê. Para Deus, às vezes a pessoa, não, mas o tempo passou. O tempo não tem influência nenhuma na sua vida, a não ser que você queira fazer isso. Aquilo que o Senhor disse que era pecado há 1 milhão de anos atrás, é pecado hoje da mesma maneira. Aquilo que o Senhor disse que era salvação há 1 milhão de anos atrás, é salvação hoje da mesma maneira. Há 2025 anos, o Senhor Jesus morreu por nós. Ele morreu, mas o sangue dele continua lavando os pecados daqueles que se aproximam dele, confessam o seu pecado, pede perdão, abandona o pecado e aceita ele como Salvador. Ele continua salvando como salvou naquele tempo. Da mesma maneira, a salvação não tem diferença. A salvação de hoje, de um pecador, é igual à salvação de 2000 anos atrás de um pecador. É a mesma operação do Senhor, a mesma lavagem com o seu sangue, a mesma bênção que ele dá, o mesmo céu, o mesmo paraíso nas eternas alturas, junto ao trono do Hosana, Hosana, Hosana nas eternas alturas. Ali está o reino de Cristo estabelecido, ele reinando para sempre. Já está reinando, mas continua salvando os pecadores que queiram reinar com ele na eternidade. Esse é o Jesus que nós anunciamos. Esse é o Jesus que nós pregamos. Ele veio há 2000 anos atrás, mas a salvação dele hoje é igualzinha à salvação de 2000 anos atrás. É limpar o homem do seu pecado, seja ele que pecado for. Você não pode dizer como Caim, maior é a minha culpa do que pode ser perdoado. Não, a Escritura diz que onde o pecado abundou, cresceu, superabundou a graça. E onde há o julgamento no juízo, as misericórdias de Deus cobrem o juízo. Portanto, as misericórdias estão acima da condenação, do poder de condenar, e o perdão do pecado está acima da grandeza do pecado. Então não há um pecado em você como não havia em mim. Eu sei quem era eu. Eu sei quem era eu. Eu não prestava para nada. Eu não prestava para coisa alguma. Se eu estivesse no inferno agora, viu? Deus teria sido justo me condenar. Mas como ele me salvou, foi justo também em me salvar. Por quê? Porque quando ele me mostrou o meu pecado, eu pedi perdão a ele do pecado. Eu abandonei o pecado, larguei o pecado para lá e me agarrei com esse Jesus maravilhoso. Se você acha que o seu pecado é grande, olhe para o tamanho da graça e do perdão do Senhor Jesus. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há falha que a graça dele não possa cobrir. Você pode ser o maior pecador do mundo. Você pode, nesta noite, ser um salvo para a glória de Deus, para a sua felicidade eterna, lá no trono, junto ao trono da majestade, do Hosana, Hosana, Hosana nas alturas eternas. Você não quer? Você hoje está aqui. Amanhã onde você estará? Eu estou pregando agora. Será que amanhã eu ainda estou vivo? Será que na próxima sexta-feira eu estarei pregando ainda ou já estarei no céu? Então eu queria que você pensasse nisso. Você está ouvindo agora a mensagem. Amanhã, onde você estará?
Tem tanto assaltante por aí, tem tanto criminoso por aí, tanto desastre por aí. Quem sabe se a sua vida não será acolhida hoje? Então agarre-se com Jesus hoje. Peça perdão ao Senhor. Entregue sua vida a Jesus. Ele quer salvar você, se você quiser se arrepender dos seus pecados e largá-los e abandoná-los e confessá-los, deixar para lá e crer nesse Filho bendito do nosso Deus, que veio ao mundo para salvar pecadores miseráveis como eu, como você e como tantos outros que neste mundo fizeram tanta besteira, mas agora estão na glória, porque um dia se arrependeram, confessaram a Jesus e estão na glória agora. Pois bem, eu vou para a glória. Não sei que dia, mas uma coisa eu sei, nada arranca de mim essa certeza. Nem o demônio com todos os seus demônios, Satanás com todos os seus anjos, arranca de mim essa certeza de que vou morar com o meu Salvador na glória, com o meu Jesus. Vou reinar com Ele, vou julgar o mundo com Ele e julgar Satanás com Ele, julgar os anjos maus. Eu vou estar com Ele e eu queria que você estivesse também. Você que está me ouvindo agora, pode ser que nunca mais ouça a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, passou da morte para a vida. Rios de água viva correrão do seu ventre. E ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se você crê realmente em Jesus, abandona seu pecado e você abraça Jesus como Salvador, você sai das trevas, do reino das trevas, para o reino de luz. Mesmo que você já esteja quase caindo no inferno, o Senhor o transporta para o reino do Filho do seu amor. Você não quer aceitar Jesus essa noite? Vamos para o céu juntos. Eu gostaria de encontrar você lá. Eu gostaria de ver você lá, no céu para onde vou. Eu gostaria de ver você lá. Eu peço a Deus que aqueles que têm sido salvos pela pregação que tenho feito nesse mundo, eu possa contemplá-los lá e me alegrar ainda muito mais com o meu Deus em saber que trabalhei para Ele. Não trabalhei em vão, não inventei mensagem, preguei a palavra dele e ele aceitou a minha pregação da sua palavra e salvou pecadores para quem eu preguei. Oh, alegria que eu terei, meu Deus! Oh, prazer que eu terei na eternidade de ver pessoas que ajudei, que encaminhei a Jesus, a quem preguei a palavra, e essas pessoas aceitaram. Talvez você não me conheça, eu também não conheço você, mas Deus conhece você e a mim. Ele sabe o que eu estou pregando para você, Ele sabe que eu estou pregando a palavra dele para você, a salvação dele para você. Ele sabe que eu estou fazendo isso. E eu tenho certeza que ele está me abençoando esta hora. Então eu queria que você pode ser uma moça bonita e está com planos por aí, mas tem muita moça bonita que está no inferno agora. Já foram para lá. Você pode ser uma pessoa que está pensando em enriquecer, em se projetar. Há muitas pessoas que pensavam isso, estão no inferno agora. Dariam tudo para voltar. Dariam tudo por uma oportunidade de voltar e aceitar Jesus, mas não tem mais oportunidade.
A oportunidade é esta que eu estou dando a você agora. Creia em Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador. Glorifique a Ele. Ele veio por amor a você. Ele deixou a sua glória. Ele disse, no capítulo 17 do livro de João, a oração de Jesus, ele pede ao Pai que todos nós que Ele salvou estejamos com Ele naquele dia para vermos a glória que Ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, para nós vermos o que é que Ele abandonou para vir cuidar de nós. Olha, quer que nós vejamos a glória que Ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Para quê? Para que nós vejamos o que Ele deixou na glória para vir cuidar de nós nesse mundo. De que tamanho foi esse amor de Deus? Oh meu Deus, que é isso? De que tamanho foi esse amor que levou Deus a rasgar seu próprio coração, mandar seu Filho para nos acudir? Não troque isso por coisa alguma. Nada vale sobre isso. Nada tem mais valor do que a sua estada no céu. Ninguém leva para o céu desse mundo um centavo. Ninguém leva para o céu nesse mundo a conta que tem no banco, a fazenda que tem, o gado que tem, a beleza que tem, a posição social que ocupou no mundo. Ninguém leva isso. Você vai nu como veio a esse mundo. Pois bem, mas uma coisa é certa: a fé que você abraçou em Cristo Jesus, isso você leva para que você confira na glória o que Ele deixou na glória para cuidar de você nesse mundo. Veja bem, quero, Pai, que onde eu estiver, aqueles que Tu me deste estejam comigo para ver a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da humanidade. Quem era eu contigo? E o que deixei para vir a este mundo cuidar desses pobres que Tu fizeste a Tua imagem e semelhança, mas que eles pecaram contra Ti, se afastaram dos Teus caminhos, morreram porque o salário do pecado é a morte, e Tu me mandaste para ressuscitá-los, para restituir a vida para eles. E eles agora, Pai, estão aqui comigo. Que eles vejam o que eu perdi aqui, o que eu deixei para acudi-los na terra. Que eles vejam isso, Pai. Contemplem isso. Pois bem, meus amados, eu queria que você pensasse nisso. Veja o que foi que o Senhor Jesus abandonou para vir cuidar de você e de mim. Me cuidar de nós dois. Eu aproveitei. E eu queria que você, esta noite, fizesse a mesma coisa. Aproveite esse amor que Jesus veio mostrar por você. Agarre-se com Ele. Não o largue mais. Porque a sua vida eterna está garantida nas mãos dele, se você aceitar, se você crer. Não vá atrás de religião, não vá atrás de ídolo, não vá atrás de coisa alguma. Lembre-se de Jesus. Foi Ele só. Só Ele foi crucificado, derramou seu sangue, morreu por você e perdoou todos os seus pecados, salvou você. Só Ele e ninguém mais. Lembre-se disso, agarre-se com Jesus agora e vamos juntos para o céu glorificar a Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Vamos orar para terminar, amém? Para que a nossa irmã Neninha Alonso, já tínhamos feito menção, tá, minha irmã? Que Deus te abençoe. Pastor Gênesis, né, Dona Paz aqui, que Deus te abençoe, meu irmão.
Guilherme Gomes Visa, boa noite, na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Aí de Cachoeiro Itapemirim, Fátima de Almeida, que Deus te abençoe, Fátima, né? Que Deus te guarde, te dê saúde que você sempre pede. Pastor Heron Miranda Aranha, lá de Rondônia, no Pará, que Deus te abençoe, meu irmão, paz do Senhor. Pastor Francisco Miranda Dias, que é de Itaguaí, um abraço, meu irmão, paz aí para a irmã Nilceia e a irmã Elvira Cabral. Boa noite, meu pastor Ferreira, irmã Neuza também. Pastor Rogério e irmã Márcia, Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a irmã Elvira. Um abraço grande aí na família, amém? Vamos orar agora para terminar. Senhor Deus e Pai, Já falou, Zé. bendito seja o teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor. Aleluia. Que a tua palavra, ó Deus, penetre nos corações e nas vidas. Oh, meu Deus. Ó Deus, que ela encontre Aleluia. guarida e ela prospere para aquilo que for enviado. Ó, Aleluia, Senhor. produzindo salvação, reconciliação. Aleluia. Ó Deus, Aviva a sendo, tua ó igreja, Pai, meu Deus. para consolar, para edificar, admoestando alguém, ó Pai. Aviva a Ó tua Senhor, em igreja, nome meu de Pai. Jesus, que a tua igreja prossiga para o alvo, pelo Aleluia. prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Dá-nos uma semana abençoada. Ó Deus, que sejamos guardados pelo teu poder. E ó Deus, prepara-nos para o grande dia do encontro contigo nos ares. É esta oração que eu te faço por fé, com perdão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Pastor Ferreira da Bênção Pastoral. E agora, irmãos, que o insondável e perfeito e poderoso e glorioso amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, aleluia, e as alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, sejam convosco, sejam com toda a igreja de Deus em toda a terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira às 19 horas aqui.